do profeta Joel. Se você está com Bíblia, dá carona para quem está sem Bíblia. Ageu, capítulo 2, versículo de número 4. Quantos acharam? Diga amém. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Coloque a mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, essa é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco uma vez mais nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, na quinta-feira nós estivemos ministrando uma palavra, e quando terminamos a palavra, eu até brinquei com a igreja, falando assim: rapaz, eu preciso pregar mais sobre isso, e essa mensagem não acabou, eu preciso dar continuidade a essa mensagem, de alguma forma. Existe algo ainda a se dizer sobre o que Deus falou conosco aqui na quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira? Só para ter bastante gente estava aqui na quinta-feira, lá em cima. E Deus foi falando com a gente na quinta-feira, e aí eu saí do culto de quinta com aquela palavra queimando no meu coração, e eu falei assim: rapaz, tem algo a falar no domingo ainda, do culto, do que o Senhor ministrou ao nosso coração. Na quinta-feira nós ministramos aqui que ainda não terminou enquanto Deus estiver no controle. Enquanto Deus estiver no controle, não acabou. E às vezes a gente acha que não aconteceu da forma que a gente queria. Ô dona Júlia, a senhora aqui? Que honra, reverenda avó Júlia. Vamos aplaudir o Senhor para essa matriarca. Ô, saudade da senhora. Meu Deus. Que saudade da senhora. Que Deus abençoe a senhora, tá? Depois quero te dar um abraço. Voltando ao texto, essa é uma matriarca aí, a coluna da obra do Senhor. E nós estávamos ministrando que existem momentos na nossa vida que parece que as coisas fugiram do controle. Pode até ser que fugiu do teu controle, mas enquanto Deus estiver no controle, ainda não acabou. E aí, é uma verdade, uma palavra simples que nós ministramos aqui, porém poderosa, porque quando Deus está dirigindo a nossa vida, guarde isso aqui, quando Deus está, melhora só um pouquinho meu retorno, quando Deus está dirigindo a nossa vida, o caos não é o final. O fundo do poço, às vezes, é a melhor coisa que nos aconteceu, porque o fundo do poço é uma virada de chave de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o fundo do poço não é o final. Enquanto Deus está no controle, o caos não é o final. Mas a gente precisa entender que uma constância e continuidade é necessária. Se não terminou, a obra continua. Ô pastor, mas é o caos, mas a obra continua. Mas é o fundo do poço, mas continua. Por quê? O dono da obra é o Senhor. Se Ele é o dono da obra, Ele está no controle. Se Ele é o dono da obra, Ele está no controle. Se Deus está agindo, não é hora de você largar a ferramenta. Se Deus está agindo, não é hora de parar. O Senhor permanece no... Então mantenha a sua postura de continuar construindo. A gente não tem que olhar para o lado, porque continua. Continua. Por isso que hoje eu quero continuar a palavra com outro tema do que eu estava ministrando na quinta, continue construindo, Deus ainda está na obra. Eu não vou parar, por quê? Porque Ele está na obra ainda. Eu só me retiro a hora que Deus se retirar. Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não entrar, eu não entro. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Então, eu não vou parar. Eu continue construindo. Deus ainda está
na obra. Aí Deus levanta o profeta Ageu. O profeta Ageu traz uma palavra de confronto, voltado para o povo do cativeiro babilônico, para Jerusalém. E aí ele vai, o povo está no cativo, o povo está cansado, o povo está desgastado, e ainda assim vamos começar a reconstrução do templo. Mas aí na hora de reconstruir começa o desânimo por causa da oposição, porque você sabe disso, reconstruir é mais difícil do que construir. Começar uma obra só no terreno plano é uma coisa, agora se você construir em algo que já foi frustrado, você vai reconstruir em algo que não deu certo, e aí reconstruir com oposição é difícil. Reconstruir com dificuldade é difícil. Fazer obra com recurso é fácil. E agora fazer uma obra sem recurso? Reconstruir debaixo de dor, de oposição. Você já entrou em crise. Nossa, pastor, eu estou fazendo a obra de Deus e o inferno se levantou. Você queria o quê? Você queria o quê? Tapete vermelho? Você queria o quê? Aplauso? Você queria o quê? Não. Quando Deus levanta Davi como rei, não teve tapete vermelho, teve Golias, teve leão, teve urso. Quem está comigo, diga amém. Então, oposição, dificuldade. E outro problema, comparação com o passado. Essa aqui foi um templo, eles reconstruindo o templo de Jerusalém, mas lembrando do templo antigo. Aí Deus levanta o profeta Ageu e fala para o povo 3 vezes: seja forte, Zorobabel. Depois ele fala para Josué: Josué, seja forte, Josué. Depois ele fala para o povo: seja forte. Por que você tem que ser forte? Porque eu estou agindo ainda. É interessante que tudo que a gente precisa é de uma palavra. O cansaço não pode parar a construção. Escuta isso aqui, o fato de você ser homem de Deus não significa que você não vai ficar cansado. Vai. O fato de você ser mulher de Deus não significa que você não vai ficar cansado. É por isso que Deus levantou o profeta para dizer: seja forte, seja forte, seja forte, porque a minha presença está com vocês. E isso mostra, por que Deus falou para eles 3 vezes para ser forte? Por causa do desgaste emocional. Tem hora que a gente está com desgaste emocional muito alto. Porque o fato de você ser homem de Deus não significa que você não vai ter desgaste emocional, não significa que você não está cansado. O fato de você ser profeta, Elias enfrentou os profetas de Baal, o fogo desceu do céu, depois ele se esconde da caverna e deseja a morte, entra num quadro de depressão. Sabe por quê? Porque o fato de você ser homem de Deus, mulher de Deus, cheio de fé, não te isenta do desgaste emocional. Mas eu tenho uma palavra: apesar do desgaste emocional, eu quero profetizar, tem renovo de Deus sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Eu não sei qual é o desgaste que você está passando, mas eu quero profetizar: há renovo dos céus sobre as nossas vidas. Agora, sentir o peso do cansaço é humano, agora parar é uma escolha. Sentir o peso do desgaste emocional é humano, você não é um robô, ninguém é forte o tempo todo. Agora, paralisar é uma escolha, porque o Senhor da obra não parou. Porque o cansado também pode continuar, o cansado pode permanecer. Renove hoje a sua força em Deus, mas não abandone o que Ele te confiou. Às vezes o que você vai precisar é de uma palavra. É interessante que parece, eu percebo que Deus, em certos momentos decisivos, Ele sabe que a gente vai querer parar, aí Deus levanta uma palavra, para quando você pensar em parar, você fala assim: eu não posso, porque eu tenho uma palavra empenhada. Vocês estão comigo aqui? É como se Deus falasse assim: eu tenho um projeto para você, eu tenho uma palavra. Quando vai vindo o desgaste é tão violento, que você fala assim: eu vou largar tudo, Deus. Aí você fala assim: não posso, porque Deus deu uma palavra. Quem está comigo, diga amém.
Então o profeta falou assim: seja forte Josué, seja forte Zorobabel, seja forte todo o povo, vocês não podem parar. Tem gente aqui que já pensou em desistir. Deus falou: você não pode, porque eu dei uma palavra há 5 anos atrás para você. Você vai ter que segurar o tranco, porque eu sou o Senhor da obra. Eu me lembro que eu fui para o seminário em São Paulo, fazer a faculdade. Eu acho que eu já contei isso aqui. Aí eu lembro que, isso tem mais de 20 anos isso, gente. Na época não tinha nem tanta internet, não tinha nem internet direito, era discada. Aí eu me lembro que eu morava em Macaé, fui para o terminal Tietê em São Paulo, para ter que fazer a prova lá em São Bernardo, no vestibular. E eu, inocente, achando que na capital, cidade igual São Paulo, dá para você entrar num ônibus tranquilamente e ir embora. Não, lotados os ônibus, o povo com a cara do lado de fora pela janela. Aí eu falo assim: uma hora vai vir um ônibus vazio. Só vinha um ônibus mais cheio ainda. A inocência, né? Aí mais inocente foi quando eu fui no ponto de táxi. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, imagina. Naquela época não tinha Uber, o táxi era mais caro ainda. E eu ainda estava naquela época de seminarista, época da vaca magra, dificuldade total. Aí eu fui no ponto de táxi, o cara falou o preço, eu falei assim: meu irmão, eu tenho que entregar os 2 rins para poder chegar. Aí desisti, voltei para o ponto de ônibus. Aí eu estou lá esperando e nada de vir um ônibus vazio, nada de vir. Daqui a pouquinho aparece um cara num ponto de ônibus, numa ponta, estava aquela multidão, mas era muita gente, perguntando assim: você está indo para onde? Lá numa ponta, lá do outro lado. Aí a pessoa falava, ele falava: então não é você. Aí vinha mais um pouquinho para frente: você está indo para onde? Aí a pessoa falava, ele falou assim: não é você. Aí veio perguntando para várias pessoas. Aí chegou para mim: e você está indo para onde? Eu falei assim: eu estou indo para Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Ah, é você então que eu vou levar. Aí eu falei, já comecei a tremer. Eu sou muito chato com esse negócio de revelação. Eu sou muito criterioso. Eu não vou atrás de revelação. Mas quando Deus quer falar, Ele arruma um jeito de te encontrar. Aí ele olhou e falou assim: não, porque Deus falou de você para mim. E Deus falou assim: sai daqui e vai lá buscar o meu servo. E leva aonde ele está precisando ir. Meu irmão, eu tremi de cima e baixo. Eu falei: como é? Eu falei: mas não tem dinheiro. Ele: não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma mensagem que Deus mandou te entregar. Irmãos, eu ia fazer o vestibular da faculdade naquele dia. Eu falei: já passei na prova. E eu fui com muita mala, com muita roupa, porque eu tinha que ir para fazer a prova. E caso eu passasse na prova, eu tinha que ficar para fazer a matrícula e todos aqueles trâmites. Ver casa, ver isso aqui, mudança. Não, eu tinha que ficar quase um mês lá. Então eu fui com muita fé. Aí ele olhou para mim, eu sou muito chato com esse negócio, mas eu vi que era a voz de Deus. O cara não sabia, não foi com ele que eu falei, não foi nada. E ele falou assim: foi esse trajeto que Deus falou para mim. Aí na hora que eu fui pegar a mala, ele falou assim: não pegue a mala, deixe que eu pego a tua mala, príncipe do Senhor. Meu irmão, eu falei assim: aí não dá, aí jogou pesado. Aí ele foi e levou minha mala. Na hora que ele passou a primeira, passou a segunda, passou a terceira, ele pegou, ali na rodovia Anchieta, acho que era Anchieta na época, pegou, ele ajeitou o retrovisor e falou assim: olha, eu estava lá, e Deus falou de você para mim. E Ele manda te dizer: eu não sei o que você veio fazer nessa cidade, mas há uma mensagem que Deus manda te entregar. Quando você pensar em parar, em desistir, lembra do recado que Deus está te entregando agora. Mas eu não sabia que eu ia voar dentro daquele carro. Eu fui chorando de Tietê até São Bernardo do Campo. Deus tem uma obra na tua vida. Ele foi entregando. Eu falei assim: eu nunca vi aquele homem na minha vida.
Ele me entregou o cartão dele, eu não sei onde está esse cartão. Ele falou o nome dele, eu não sei, nunca mais vi ele. Talvez foi até um anjo que Deus colocou no meu caminho para me levar, e eu não sei. E ele falou para mim, vai chegar um dia que você vai pensar em parar, vai pensar em desistir, mas Deus manda te dizer, está nascendo um chamado muito grande na tua vida, e você vai ter que se segurar nessa palavra. Você tem uma palavra e não pode parar. E, irmão, você acha que eu nunca pensei em parar? Você acha que eu nunca pensei em desistir? Mas toda vez que eu parava, Deus falava assim, não esqueça da palavra que eu empenhei a você. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso, eu serei contigo por onde quer que andares. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui hoje, que está pensando em parar, que está pensando em desistir, por causa de uma oposição, de uma guerra. Eu quero profetizar, você tem uma palavra do céu, honre a palavra que o céu liberou sobre você. Ai, meu Deus do céu, eu quero profetizar para quem recebe palavra. Se o céu liberou uma palavra sobre você, permaneça, seja crente, seja fiel, seja homem de Deus. Está cansado, mas permaneça. Está cansada, mas permaneça. Está desanimado, mas continua crendo. Tem renovo do Deus sobre a tua vida aqui hoje. Honre. Está cansado, segure. Está abatido, aguenta o tranco, honre a palavra que Deus te deu. Aí você, é como Moisés falou, Senhor, só vou se o Senhor, Pedro falou para o Senhor, para onde eu irei, se só tu tens a palavra? Segura, existe uma palavra que é maior do que você, que te sustenta. Existe um chamado que é maior do que você, que te sustenta. Deus manda a gente trabalhar, enquanto Ele promete a sua presença. Ele está falando, seja forte, trabalha. Olha o que o texto está dizendo, seja forte, trabalha, porque eu estou convosco. Ele não disse, esperem parados. Preste atenção aqui. Ele não disse, fique parado, espere parado. Não, espere trabalhando. Porque enquanto você está trabalhando, eu prometo a minha presença. Porque a presença de Deus não substitui a nossa responsabilidade. A gente tem que ser responsável e a presença de Deus permanece. Milagre não significa que você vai ficar preguiçoso. Milagre não é desculpa para não fazer nada. Milagre não é desculpa para preguiça. Ou seja, quem tem promessa também precisa ter movimento. Quem tem promessa se movimenta. Você tem uma palavra, não pare. Continue fazendo a sua parte com excelência. Continue fazendo a sua parte com amor. Continue fazendo a sua parte de excelência. Esse dia, alguém me perguntou isso. Como é que eu faço para descobrir o meu propósito? O pessoal ama esse tipo de pergunta, né? Acho que foi na minha caixinha lá no Instagram. Falar nisso, você pode depois... Todos os dias eu estou colocando devocionais lá no meu canal no YouTube. Depois você entra lá, se inscreva. Todos os dias, 5 a 8 minutos de devocionais. Todos os dias lá no meu canal no YouTube. Palavra de fé. Tem abençoado e sempre na internet vem essas perguntas. E aí uma pessoa perguntou, como que eu faço para descobrir o seu propósito? Primeira coisa, esquece isso. Faça a sua parte todos os dias com excelência, que o seu propósito nasce. Vai fazendo a sua vida. Vai cumprindo a sua chamada. Vai fazendo aquilo que você tem que fazer. Como é que nasceu o propósito de Davi? Samuel chega na casa de Jessé, Deus mandou ungir alguém como rei. Aonde que estava Davi? Fizeram o culto, não chamaram Davi para o culto. Fizeram a reunião, mas não chamaram Davi para a reunião. Davi estava onde? Ah, tem um mais moço. Você tem mais algum filho? Tem, um mais moço. Aonde que ele está? Ele está no campo, cuidando de ovelha. Davi estava fazendo a mesma coisa todos os dias, com excelência e com amor. Ele não estava preocupado em estar em mesa. Essa história de quem não é visto não é lembrado, isso é coisa nossa. Para Deus não tem essa de quem é visto não é lembrado. Deus arruma um jeito de achar seu CEP. Deus arruma um jeito de achar seu telefone, seu endereço e seu CPF. Cadê Davi? Está no campo. Pode chamar ele, que a gente só vai sentar na mesa a hora que ele chegar. E Davi estava fazendo o quê? A mesma coisa, com excelência, com amor. E Deus falou assim, pode chamar ele, que agora nasce o propósito e o chamado dele.
Entenda que enquanto você trabalha, enquanto você está em movimento, Deus está manifestando a presença dEle. Qual é o problema? O problema é que muitas das vezes quando nós estamos trabalhando, tem uma coisa chamada comparação. A comparação destrói a motivação. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Cada um tem a sua jornada. Eu estava falando aqui na quinta-feira que Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, encerrou a carreira com 55 anos de idade. Trump começou com 70. Quem está mais rápido? Não tem quem está mais rápido. Cada um tem a sua jornada. E você precisa estar em paz com o seu caminho em Deus. E você precisa estar em paz com a sua jornada em Deus. Quem vive olhando para trás, quem vive se comparando, perde a energia de construir algo de valor. Enquanto você olha para trás, enquanto você fica se comparando, você perde a alegria de hoje. Você perde a alegria do presente. A saudade do passado pode sabotar o teu futuro. Ah, porque antigamente era melhor, que antigamente era isso. Enquanto você fica assim, você não constrói o seu hoje. Nossa vida é dividida em passado, presente e futuro. A única coisa que é real é o presente. E por que presente se chama presente? Porque é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Você não tem como controlar o teu futuro porque ele ainda não aconteceu. Você não pode controlar o teu passado porque ele já passou. O que você pode fazer? É construir agora, o hoje, o aqui, agora. A única coisa real é o aqui e o agora. E aí qual é o problema? A gente fica medindo a fase atual com as fases antigas. Não tem como. A mulher de Ló paralisou a sua vida porque ela olhou para trás. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela olhou para trás. Tem gente paralisada porque não para de olhar para trás. O passado não pode ser uma morada, pode ser uma referência. Por que num carro o para-brisa é maior que o retrovisor? Porque olhar para frente é mais importante do que olhar para trás. E aí, o retrovisor, você dá até aquela olhadinha assim, que é um vidrozinho pequeno, só para ter uma referência, se está tudo bem, mas o tempo todo você tem que olhar para frente. Os erros do passado é para você ter uma referência. O que aconteceu lá atrás é só uma referência. Mas nós precisamos continuar olhando para frente. Pare com as comparações. A comparação destrói qualquer motivação. Enquanto a gente ficar olhando para trás, enquanto a gente ficar olhando para o lado, enquanto a gente ficar olhando para as pessoas, a gente fica fazendo comparações que roubam a nossa alegria. Cada um tem a sua jornada. Cada um teve uma graça de Deus. Cada um teve uma oportunidade. E não tem maior e não tem melhor. Cada um tem o seu chamado. E qual é o problema? Comparações. E a internet é uma maravilha nisso. Porque na internet todo mundo tem uma vida perfeita. Tem uma vida maravilhosa. E sabe qual é o problema? Uma coisa chamada comparação. Seja feliz com aquilo que Deus te deu hoje. Seja feliz e grato com a porção de hoje. Ah, pastor, mas e amanhã? Amanhã não tem problema. O maná era entregue dia após dia. O maná não era entregue por antecipação. O maná não era entregue para a semana. O maná não era entregue para o mês. É um dia após o outro. A Bíblia diz que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É o pão de cada dia. Tem gente que está aqui no culto recebendo essa palavra e está preocupado com amanhã. Fica tranquilo, amanhã tem pão fresquinho. Amanhã tem um maná fresquinho. Amanhã tem zelo e cuidado de Deus sobre a tua vida. Recebe a palavra de hoje, o pão de hoje, o maná de hoje, o alimento de hoje. Isso é suficiente. E amanhã? Amanhã não cabe a você. Amanhã Deus tem o caminho dele. Mas pastor, eu perdi toda a minha segurança. Glória a Deus por isso. Pastor, eu perdi. Rapaz, eu fico impressionado com Deus, que uma das coisas que Deus faz é tirar muitas das vezes algumas fases da nossa vida, leva a gente no fundo do poço.
Às vezes Deus faz a gente perder tudo e começar tudo do zero. Isso é bom. Uma das coisas boas quando isso acontece é quando Deus tira a nossa autossuficiência. Deus esvazia a gente de nós mesmos. A gente não gosta, porque dói. Mas é a hora que Deus fala assim, está na hora de eu fazer um vaso novo. Porque o vaso que tem hoje serviu até para agora. Mas para a próxima estação tem que ser um outro vaso. Para a nova fase não vai, porque não tem como, gente, botar uma criança no berço por mais de 10 anos de idade. O berço serviu para uma fase, só que agora tem que arrancar esse berço. Você já viu como é que criança sofre quando tem que tirar a mamadeira? Tirar a chupeta? Sair da cama, do bercinho? Como é que começa a crescer? Então Deus tem hora que Ele tira todas as nossas bengalas, todas as nossas estruturas, para quê? Para mostrar para nós que só Ele é suficiente. Aí você fala assim, mas eu tinha várias portas abertas. Pois é, Deus fechou todas as portas para Ele dizer para você, eu sou a única porta que você precisa. Eu era cheio de amigos, eu perdi todos os meus amigos. Beleza, sabe por que você perdeu todos os seus amigos? É Deus dizendo, você é o único amigo que vai estar do teu lado a hora que você precisa. Eu perdi todos os meus recursos. Aí Deus, de propósito, tranca tudo. Você não tem recurso para nada. Aí, como você não tem mais nada, a única coisa que você tem é o joelho, 0,800. Você cai de joelho. Ele é o dono do ouro e da prata, é o 0,800. Pum! Aí Deus, era isso que eu estava esperando de você. Você ficar vazio de você mesmo, para você se encher da minha presença. Aí Deus seca todos os recursos, para você chegar à conclusão seguinte, eu sou o único recurso que eu tenho na tua vida. Porque enquanto você não entender isso, você acha que é o teu braço, é o seu contato, é o seu talento, é a tua habilidade. Até a tua habilidade foi Deus que deu. Até o talento foi Ele que deu. Até a inteligência foi Ele que deu. Até o contato foi Ele que deu. Até todas as amizades foi Ele. O network foi tudo Ele que deu. Só que você precisa entender que foi Ele que deu. Como você vai entender? Deus arranca tudo. Aí quanto tempo que dura isso, pastor? O tempo do tamanho da sua arrogância. O tempo do orgulho. Quanto tempo que vai durar isso? Vai depender do tamanho do orgulho. Se você se quebrar antes. Porque o deserto não era para durar mais de 40 anos. Mas durou por causa da língua. Porque tem deserto que tem o tamanho da nossa língua. Mas isso é conversa para outra hora. Vamos voltar aqui. E depois a gente continua essa mensagem na quinta. Arrogância. O povo chega para Moisés e fala assim, quer dizer que você tira a gente do Egito para a gente morrer? Olha o tamanho da arrogância. Você era escravo no Egito, aqui você está sendo cuidado por coluna de fogo e nuvem de glória e maná. Mas a cabeça do povo, mas a gente estava no Egito, você traz a gente para sofrer, ou seja, saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração. Tem gente que saiu do mundo, está na igreja, mas o mundo não saiu do coração. Vocês estão preparados para essa conversa? Posso ir? Ou seja, está na igreja, canta, ora, lê a Bíblia, é crente, está no culto, saiu do Egito, saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro de si. O que Deus faz? Joga no deserto para desintoxicar. Joga no vale para limpar. Para quê? Para tirar o Egito do coração, para tirar o mundo do coração. É por isso que você fala assim, fui eu aceitar Jesus que tudo deu errado. Parece que eu taquei pedra na cruz. Eu virei que esse negócio de ser crente é uma prova. Eu fui aceitar Jesus, perdi tudo. Eu fui aceitar Jesus, eu fui servir a Deus, levantou o inferno. Só parece assombração. Não, é a faxina de Deus na sua vida. Deus está desintoxicando. Deus está tirando o Egito de dentro de você. Deus está tirando o mundo dentro de você. Não tem como Deus construir algo novo na tua vida com odre velho. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Aí o que Deus faz? Faz uma limpeza. Dói daqui, dói dali, mas fica tranquilo, permanece, porque tem renovo de Deus sobre a tua vida, tem renovo dos céus sobre a nossa vida. Vocês estão preparados para isso?
Então a obra continua porque Deus está nela. Pô, pastor, esse negócio de ser crente é uma prova. Eu estou servindo a Deus, estou indo na igreja, tudo quanto é tentação aparece, tudo quanto é calúnia, luta, guerra, é isso. Deixa. Porque antes de melhorar, piora. Vai melhorar, vai. Mas o sinal que vai melhorar é que antes vem muita coisa ruim. Só piora. Quando começa a piorar muito, aguenta porque está perto de uma grande virada. Os discípulos tentaram pescar a noite inteira. Especialistas na arte da pesca estão na beira do mar, lavando a rede. E Jesus fala assim: vão voltar. Voltar como? Vão voltar para o mar, mas eu vim de lá. Pois é. Vão voltar, mestre. Nós ficamos a noite inteira tentando pescar, não conseguimos nada. Mas vamos voltar. Eu fico imaginando o discípulo, mas Jesus não é pescador. Jesus é carpinteiro. A palavra carpinteiro no original, no grego, vem de construtor. Há alguns teólogos, historiadores, chegam a dizer que é tipo de carpintaria, que não era carpintaria, era uma espécie de construtor de casas, de madeira. Mas Jesus não é pescador. Mas ele está falando, vai para o mar. Mas eu vim de lá, fiquei a noite toda. Foi a pior noite que nós tivemos, nós não pegamos nada. Eu falei, mas agora é diferente, vocês têm uma palavra e Jesus está dentro do barco. Não acredito que você não entendeu o que Deus está falando aqui hoje. Você tentou 10 vezes, mas tentou sozinho e sem uma palavra. Agora eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está dentro da obra, Jesus está dentro do projeto e tem ainda uma palavra. Aí Jesus fala assim: pode lançar a rede. Aí ele falou assim: mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O texto diz: foi a pesca maravilhosa. Foi tanto peixe, que estava passando um barco do lado, e o barco deles estava quase afundando de tanto peixe. E eles tiveram que compartilhar com outro barco para não ter que afundar, por causa de tanta bênção. Porque quando a bênção é só para mim, eu afundo. Agora, quando eu compartilho a bênção, eu fico abençoado e ainda abençoo os outros. Deus nunca dá sonho para abençoar só você. Deus nunca dá projeto para só você ser abençoado. Deus nunca abençoa você só para você ser abençoado. Não. Toda a bênção que Deus te dá é para abençoar você, mas é para abençoar outras pessoas. Todo sonho que Deus te dá é para abençoar você e é para abençoar outras pessoas. O sonho de Deus não é egoísta. Pegou? O sonho de Deus não é egoísta. Ou seja, eles tiveram a pesca maravilhosa, mas antes da pesca maravilhosa, teve a pior pesca. Teve o pior momento. Geralmente, a gente vai viver o nosso melhor momento muito próximo do nosso pior momento. Esse pior momento que a gente passa está indicando que você está muito próximo de um milagre. Por que a obra tem que continuar? Por que você deve permanecer? Por que você deve ter a coragem de fazer? A base da coragem do povo para construir não era a facilidade, não era a estrutura. A base não era o dinheiro. A base era o profeta dizendo: eu estarei convosco. Vocês não têm dinheiro, mas têm a minha presença. Vocês não têm estrutura, mas têm a minha presença. Por isso que Davi, mesmo sendo pecador, errôneo, era considerado segundo o coração de Deus. Porque quando o calo apertava, ele falava: Senhor, o Senhor pode levar meu trono, o Senhor pode levar o ouro, o Senhor pode levar a prata, mas o Senhor, por favor, não leva a sua presença da minha vida. Saul, para não perder o trono, ele queria a presença de Deus. Davi, para não perder a presença, ele abria a mão até do trono. Quando Deus está presente, ainda existe possibilidade.
Se Deus entrou na obra, ela não acabou. A presença de Deus vale mais do que qualquer recurso humano. E aí a gente tem que tirar o foco do que falta e colocar o foco na presença. Por isso que Deus arranca tudo, todos os recursos, toda a estrutura. E você fala assim, não tenho nada. Alguns até falam isso, eu não tenho nada, só tem Jesus. Pô, você tem tudo. Aí Jesus começa a te ensinar o que é ser um empreendedor. Aí Jesus começa a te ensinar o que é ser forte. Aí Jesus começa a te ensinar o que é ser mulher de Deus, homem de Deus. Aí o Senhor começa a te ensinar a gerenciar toda a tua vida, todo o teu ministério, toda a tua caminhada, porque você não tem nada a não ser a presença dEle, e nada com a presença dEle é tudo. E aí quando Deus começa a te dar toda a estrutura, você não fica vaidoso, porque você já foi quebrado antes. Você não fica arrogante, porque você já foi amassado antes. Aí você chega no topo onde Deus quer e você fala assim, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Eu só cheguei até aqui porque foi puramente a mão de Deus. Alguém pergunta, como é que foi? Me explica. Você vai falar assim, eu não tenho explicação. A única coisa que eu botei meus 2 joelhos no chão e falei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi só a mão poderosa do Senhor na minha vida. Milagre não tem como explicar. Vai ter gente que vai se arrepender de não ter te tratado melhor. Tem gente que vai falar assim, por que eu não tratei você melhor? Depois que vê o que Deus vai fazer na tua vida, por que eu não orei por você? Por que eu não te ajudei você naquela fase? Porque você vai ver porque vão ver a glória de Deus. E você não vai se vingar, você vai fazer igual o discípulo. Vai pegar um pouco de peixe, o que sobrou, o que tem no barco, você vai compartilhar o barco, o peixe com outro barco. Você vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo e fez na sua vida. Ainda existe possibilidade. Se Deus está na obra, continua. Estou cansado, continua. Estou abatido, continua. Na quinta-feira nós falamos, ainda não terminou. Hoje é domingo. A palavra é, continue construindo. Tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Pegue novamente as suas ferramentas espirituais. Volte a orar. Volte a jejuar. Volte ao básico. Para de inventar moda se você não faz nem o básico. Volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a Bíblia. Retome a sua caminhada com fé. Volte a sonhar, continue trabalhando. Porque enquanto Deus estiver na obra, ainda existe um futuro para você. Ainda existe futuro. O Senhor não falou que ia ser fácil. Mas Ele falou assim, a minha presença estará com você. Vai ser fácil, pastor? Nunca o Senhor disse isso. Mas Ele disse o seguinte, eu estarei convosco. Você tem a minha presença. Eu não sou doido de entrar em projetos que Deus não entre comigo. Agora eu posso entrar no pior projeto. Se tem uma palavra, meu irmão, acabou. Suporto tudo. Aguenta tudo, porque a presença dEle. Que adianta você ter tudo, mas não tem a presença? E você já passou por momentos assim, que você tinha tudo, mas ao mesmo tempo tinha um vazio. E que vazio era esse? Você sabe, você tinha tudo, mas estava longe da presença dEle. Mas eu vim na igreja, tem gente desviada dentro da igreja. Mas eu vinha no culto, mas é a presença. Você já teve tudo, você já teve muita coisa, mas aí o Senhor fala, e a minha presença? Você pode ter tudo ou até mais de volta, mas não pode perder a presença dEle. Não pode perder o contato com Ele. Vai ter dia que você vai estar cheio de compromisso, o Espírito Santo vai falar assim, fecha a porta do seu quarto. Eu tenho saudade das nossas conversas. Eu tenho saudade de você dobrar o joelho e conversar comigo. Aí você, mas eu orei ontem. Não, você não orou. O Espírito Santo vai falar assim, você me deu uma lista de pedidos. Eu quero é conversar com você.
Mas eu já orei. Não, você só falou, agora você vai ouvir. E aí você vai orar. Tem hora que o Espírito Santo grita no coração da gente e a gente finge de surdo. A gente dá uma de João sem braço. Ah, Deus, será que Deus falou mesmo? Não, Deus só sabe que Deus está falando. Aí você acorda 3 horas da manhã, você fala que é sede. Não é sede não, meu filho. É o Espírito falando assim, eu tenho sede de conversar com você. Continue. Está cansado? Deus te dá força. Deus te dá graça. Você não está sozinho. Há um zelo e um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se coloque de pé e vamos orar. Em nome de Jesus.